Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem fazer coisas incríveis com tanta facilidade, enquanto outras lutam por anos sem sair do lugar? A resposta pode estar na forma como lidamos com falhas, medos e a busca por maestria. Nesse vídeo, vamos explorar a história fascinante de Picasso e o valor da experiência. Aprender como o fracasso pode ser seu maior professor e descobrir lições valiosas da filosofia estoica que podem transformar sua forma de agir e pensar. Você está pronto para desbloquear todo o seu potencial? Imagine a cena. Você está em um café movimentado e bem ali, sentado com um bloquinho na mão, está Pablo Picasso. Uma mulher o reconhece e animada se aproxima, pedindo que ele faça um desenho para ela. Picasso, com sua confiança característica, pega o papel, faz alguns traços rápidos e entrega a obra. Quando ela pergunta quanto custa, ele responde com um valor surpreendentemente alto. Chocada, a mulher exclama: "Mas você levou apenas alguns minutos para fazer isso?" E ele, com um sorriso tranquilo, responde: "Não, eu levei a minha vida toda." Essa história, mesmo que simplificada, carrega uma verdade poderosa. Aqueles minutos não foram apenas o tempo necessário para criar o desenho. Eles foram o resultado de anos e anos de prática, erros, aprendizado e aperfeiçoamento. Cada linha que Picasso traçava era carregada de experiências acumuladas ao longo de sua vida, desde os estudos rigorosos até as inovações que o colocaram entre os maiores artistas da história. É fácil subestimar o valor de algo que parece simples, mas a maestria nunca acontece da noite para o dia. Picasso não estava cobrando apenas pelo desenho, ele estava cobrando por tudo que teve que aprender para fazer aquilo parecer tão fácil. Isso nos lembra que o verdadeiro preço da excelência é o tempo, a paciência e o esforço constante. Agora, pense em como isso se aplica à sua vida. O que você está fazendo hoje, que parece um pequeno passo, mas que ao longo do tempo pode transformar suas habilidades. Picasso nos ensina que cada tentativa, cada prática conta, não importa o quão pequeno seja o progresso diário. É assim que você constrói algo grandioso. Agora, vamos falar sobre algo que é muito importante, é o poder da consistência. Sabe aquela ideia de que errar é humano? Pois é, mas a verdade é que o erro não só faz parte do processo, como é essencial para ele. Quer um exemplo perfeito? Observe uma criança aprendendo a andar. Ela tenta dar os primeiros passos e, claro, ela cai. E depois o que ela faz? Levanta e tenta de novo. Cai mais uma vez, e mais uma vez ela tenta. O fracasso não é algo que a desmotiva. Pelo contrário, é parte do aprendizado. Eventualmente, sem nem perceber, ela está andando e logo depois correndo. Agora me diz, quando foi que a gente começou a tratar os erros como algo a ser evitado a todo custo? Crescemos e começamos a ver o fracasso como o fim da linha, quando na verdade ele é só mais um degrau. O segredo para se destacar em qualquer coisa é estar confortável com o desconforto de errar. Quer aprender um novo idioma? Você vai errar a pronúncia 1 milhão de vezes. Quer ser um bom escritor? Vai escrever coisas ruins antes de escrever coisas boas. Quer começar a empreender? Prepare-se para ideias que não vão funcionar de imediato. E sabe o que todos esses caminhos têm em comum? Quem persiste, melhora. A consistência é como plantar uma semente. Você rega, cuida, dá atenção, mas não vê a árvore crescer de um dia para o outro. E aqui está a parte mais difícil. Você continua cuidando mesmo quando parece que nada está acontecendo, porque sabe que o crescimento verdadeiro, aquele que dura, vem com o tempo. Então que tal começar a mudar a forma como você encara o fracasso? Em vez de vê-lo como um obstáculo, enxergue-o como um sinal de que você está tentando. Cada erro que você comete é uma oportunidade para ajustar o curso, melhorar e seguir em frente. Assim como a criança que cai e se levanta, você só precisa continuar. O medo de falhar é um bloqueio que muitos de nós enfrentam. Você já parou para pensar de onde vem esse medo? Acredite ou não, ele não nasce com a gente. Na verdade, ele é algo que aprendemos ao longo da vida. Quando somos crianças, não temos medo de tentar. Pelo contrário, tentamos tudo o que podemos, de forma espontânea, sem nos preocupar com o que os outros vão pensar. Mas à medida que crescemos, começamos a ouvir coisas como "isso não vai dar certo",
você pode se machucar, não se arrisque. E o pior de tudo é que começamos a acreditar nisso. O medo de falhar começa a se enraizar na nossa mente, nos fazendo questionar nossa capacidade antes mesmo de sequer tentarmos. E é aí que mora o problema, quando deixamos o medo controlar nossas ações. Fazendo isso, limitamos nosso próprio crescimento. Você já reparou que, muitas vezes, nem tentamos algo novo só porque o medo de não ser bom o suficiente nos paralisa? Isso acontece porque associamos o erro ao fracasso definitivo, como se ele fosse o fim do caminho, mas na verdade é justamente o oposto. Cada erro é uma oportunidade de aprender algo novo, de ajustar o rumo e de aprimorar nossas habilidades. Aqui está a chave para alcançar seu potencial máximo. Você precisa superar esse medo. E como você faz isso? Tentando, errando e tentando de novo. Cada vez que você sai da sua zona de conforto e se arrisca, você enfraquece esse medo, porque o medo só tem poder enquanto você deixa ele tomar conta da sua mente. Pense naquelas coisas que você gostaria de fazer, mas que ainda não teve coragem. O que está te impedindo? Provavelmente seja o medo de falhar. Mas se você puder olhar para o erro como um professor em vez de um inimigo, a história muda completamente. O medo não vai desaparecer do dia para a noite, mas a boa notícia é que você pode aprender a não deixar ele te paralisar. Então, da próxima vez que se sentir inseguro sobre dar um passo, lembre-se, o medo é apenas um reflexo do que você ainda não tentou. E quanto mais você tentar, mais fácil ele vai se tornar de enfrentar. Agora quero te convidar a refletir sobre algo que pode mudar a forma como você encara os seus desafios no dia a dia. A filosofia estoica, em especial o conceito de esfera de escolha. Esse conceito foi desenvolvido por Epiteto, um dos grandes filósofos estoicos, e pode parecer simples, mas tem o poder de transformar sua visão sobre a vida. Ele nos ensina que em qualquer situação existe uma linha divisória bem clara entre aquilo que podemos controlar e aquilo que não podemos. Vou te dar um exemplo. Você pode controlar suas ações, seus pensamentos e a forma como você reage às situações. Mas, por outro lado, não pode controlar as ações dos outros, suas opiniões ou o que acontece no mundo ao seu redor. A grande sacada dos estoicos é onde você foca sua energia, naquilo que está ao seu alcance ou naquilo que foge do seu controle. Imagine que você está em uma reunião e alguém faz um comentário negativo sobre algo que você fez. A primeira reação é sentir raiva, frustração ou até o desejo de provar que a pessoa está errada. Mas se você lembrar da esfera de escolha, vai perceber que a opinião dessa pessoa não está sob seu controle. O que está sob seu controle? Como você escolhe reagir a isso? Você pode ficar se preocupando com o que disseram ou pode simplesmente seguir em frente, sem deixar que essa opinião externa afete sua paz interior. Esse foco no que está ao seu alcance traz, como o Epiteto nos diz, paz e eficiência. Quando você investe sua energia no que pode mudar, sua atitude, suas escolhas, seu comportamento, você cria um espaço de controle onde pode agir com mais clareza e menos estresse. Ao contrário, quando se prende a coisas que estão fora da sua esfera de controle, você acaba se desgastando emocionalmente e perdendo tempo e energia. Agora pense, quantas vezes você gastou horas se preocupando com algo que não poderia mudar, seja com a opinião de alguém, com o que os outros esperavam de você ou com situações fora do seu alcance? E se em vez disso você focasse apenas no que você pode controlar? Como isso mudaria seu dia a dia? A filosofia estoica nos ensina que ao focar no que podemos controlar, deixamos de viver em um estado constante de agitação e passamos a viver com mais tranquilidade, tomando ações mais eficazes. É quase como tirar um peso das costas e, ao mesmo tempo, ganhar clareza para agir de maneira mais eficaz. Que tal você tentar isso hoje? Quero compartilhar com você uma experiência pessoal que provavelmente você já viveu em algum momento. Eu, como muitos de vocês, já enfrentei aqueles pensamentos críticos que surgem quando estamos fazendo algo novo ou desafiador. Para mim, isso acontece especialmente quando estou escrevendo. Aquele diálogo interno que começa a sussurrar. Isso está horrível. Ninguém vai gostar disso. Você não é bom o suficiente. E claro, o pior de tudo, por que você está perdendo tempo com isso? Mas o que eu aprendi com o tempo é que esses pensamentos não são meus. Eles são externos, não no sentido de que vêm de outras pessoas,
mas no sentido de que são apenas ruídos da minha mente, produtos da minha insegurança, do medo do fracasso, da busca por perfeição. Quando comecei a perceber isso, ficou mais fácil distanciar-me desses pensamentos e não deixar que eles controlem minhas ações. Imagine se toda vez que um pensamento negativo surgisse, você parasse tudo o que está fazendo para acreditar nele. Você nunca acabaria nada, certo? A verdade é que esses pensamentos não são verdades absolutas. São apenas opiniões momentâneas que surgem quando estamos fora da nossa zona de conforto. E o truque que eu aprendi foi, ao invés de lutar contra eles, eu simplesmente os classifico como externos e sigo em frente. Quando estou escrevendo, por exemplo, eu deixo o pensamento passar, sem julgá-lo. Sei que ele não define minha habilidade de escrever. E mais importante, sei que ele não vai me impedir de continuar. A única coisa que realmente posso controlar é o que eu faço a seguir. Então, se a dúvida surgir, eu continuo escrevendo, mesmo que minha mente esteja cheia de críticas. E surpreendentemente, quando faço, muitas vezes o texto acaba fluindo melhor do que quando me deixo paralisar pelas dúvidas. Essa prática de focar nas minhas ações e não me deixar afetar pelos pensamentos negativos tem sido algo fundamental. Ao aprender a distinguir entre o que eu posso controlar e o que eu não posso, eu consigo agir com mais confiança e produtividade. E aqui está a lição: pensamentos negativos são apenas uma parte do processo, não são uma sentença. Você não precisa ser refém deles. Eles não definem o que você pode ou não pode fazer. Eles são apenas uma distração temporária. E se você continuar agindo, mesmo com eles lá, você vai perceber que eles têm cada vez menos poder sobre você. Então, da próxima vez que esses pensamentos críticos aparecerem, lembre-se, não os aceite como uma verdade. Classifique-os como externos e continue focando no que você pode controlar, suas ações. Isso é o que realmente vai te levar para frente. Algo que, sinceramente, todos nós já passamos ou estamos passando é a pressão de agradar aos outros. Seja nas redes sociais, no trabalho ou até mesmo na nossa vida pessoal. Existe uma pressão constante para sermos aprovados, para agradar a todos ao nosso redor. Aí vem a pergunta: vale a pena viver para agradar os outros? A resposta é simplesmente não. Não vale. Tentar agradar a todos é uma tarefa impossível e, pior, é inútil. Imagine que você está fazendo algo com muito esforço e dedicação, mas em algum momento começa a se preocupar excessivamente com o que os outros vão pensar. Aquele amigo vai achar isso chato, aquela pessoa não vai gostar, e por aí vai. Quando você se coloca nesse lugar de buscar aprovação externa, o foco se desvia do que realmente importa: o seu próprio trabalho, o seu próprio progresso. Por muito tempo, eu também caí nessa armadilha. Quando comecei a escrever, por exemplo, sempre me preocupava com o que os outros pensariam no que eu estava criando. Ficava pensando: será que vão me criticar? Será que eu vou ser julgado? Mas então percebi uma coisa importante. Quanto mais eu me concentrava no que os outros pensavam, mais eu estava perdendo a verdadeira essência do meu trabalho. Eu estava fazendo aquilo por mim, mas para que os outros aprovassem. E sabe o que acontece quando você vive assim? Você começa a se perder no processo e a criatividade, a autenticidade vai embora. Foi então que decidi adotar uma postura de indiferença às opiniões alheias, no sentido de não permitir que elas afetem minhas ações e decisões. Claro, isso não significa ignorar completamente os outros ou ser desrespeitoso, mas significa entender que a aprovação externa não deve ser a força motriz do que você faz. O seu trabalho, a sua jornada, o seu crescimento, esse sim deve ser as suas prioridades. Se você estiver sempre à procura de aprovação externa, vai acabar fazendo o que os outros esperam de você e não o que é verdadeiramente importante. E o pior, você vai se desgastar tentando agradar a todos, quando na realidade a única pessoa que você precisa agradar é a si mesmo. Quando você começa a se concentrar no seu trabalho e no seu progresso, sem se preocupar em ser aprovado o tempo inteiro, o resultado é muito mais satisfatório e genuíno. Portanto, comece hoje a tratar as opiniões alheias com a indiferença que elas merecem. Não que você deva ser egoísta ou desconsiderar os outros, mas perceba que agradar a todos
todos é um objetivo inalcançável. O que realmente importa é o que você está fazendo por você mesmo, pelo seu crescimento e pela sua evolução. Se você estiver alinhado com seu próprio propósito, o resto vai se encaixar naturalmente. Se há uma coisa que aprendi ao longo da minha jornada, é que o sucesso não vem de ideias brilhantes ou de momentos de inspiração repentina. O sucesso vem daquilo que você faz todos os dias, consistentemente, mesmo quando nada parece dar certo, mesmo quando as falhas parecem se acumular e as críticas começam a aparecer. Pegue o exemplo de Picasso. Ele não se tornou o ícone que é hoje porque fez algumas obras geniais e parou por aí. Não, ele criou cerca de 50 mil obras ao longo de sua vida. Isso mesmo. 50 mil. Muitas delas provavelmente não eram perfeitas ou nem mesmo tão reconhecidas na época. Mas o que realmente fez a diferença foi a ação constante e a persistência. Ele continuou criando, mesmo diante das falhas, dos erros, das críticas. E é isso que fez dele quem ele é. O segredo, então, não está em esperar pelo momento perfeito, ou esperar que tudo seja incrível logo de cara. O segredo é agir todos os dias, sem parar, independentemente de como as coisas vão. Se você falhar, levante e continue. Se alguém criticar ou se as coisas não saírem como esperado, simplesmente continue. Não se trata de ser perfeito, se trata de persistir, mesmo quando tudo parece dar errado. A maioria das pessoas desiste antes de chegar ao seu verdadeiro potencial, porque ficam esperando pela hora certa ou pelo momento perfeito. A verdade é que o momento perfeito nunca vai chegar. Ele é criado pela ação constante e pela persistência. Quando você decide agir, mesmo sem incertezas, você está no caminho para o sucesso. E quando você faz isso consistentemente, dia após dia, sem se deixar desmotivar pelas falhas ou pelas críticas, o sucesso se torna inevitável. Pense em algo que você tem em mente, mas ainda não começou. O que é que está impedindo de dar o primeiro passo? O medo de errar? O medo de não ser bom o suficiente? Lembre-se, o sucesso vem da ação, não da perfeição. Quanto mais você fizer, mais você aprenderá e mais você vai evoluir. E acima de tudo, não pare. Quando você agir de forma consistente, seguindo o exemplo de Picasso e de tantos outros que alcançaram grandeza, você vai perceber que o sucesso não está em um grande golpe de sorte ou em uma única vitória. Ele está em nunca parar de tentar, em nunca parar de fazer, em continuar, mesmo quando o caminho parece difícil. E para mais conteúdos que possam torná-lo melhor, se inscreva no meu canal. Obrigado por assistir e até a próxima.